Olá, eu sou Milho, que hoje vai falar da moça que foi salva num tiroteio por causa de um copo Stanley e outras histórias. Assista esse vídeo até o final, tenho certeza depois de ver esse vídeo você vai ficar reparando se o seu copo Stanley é original ou não, porque se não for, não adianta, meu amigo. Vamos ao vídeo. Antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para você verificar se você continua inscrito nesse canal, e se você ainda não é inscrito, se inscreva. Assim que terminar de ver esse vídeo, vai lá conhecer o Freak TV, casos criminais, ufologia, mistério, sobrenatural e histórias esquisitas, além do nosso outro canal, Lar Freak Lar, que você também precisa conhecer, onde a gente posta dia a dia, viagem, passeios, culinária, coisas nesse sentido. E também verifica se não tem foco de dengue aí na sua casa, porque o bicho tá pegando, na primeira vez que eu tô falando nesse canal, porque realmente tá acontecendo muitos casos. Eu conheço um monte de gente que conhece alguém que tá com dengue, então toma cuidado e verifica aí na sua casa também. Agora, para começar esse vídeo, vamos falar de uma história completamente bizarra, de um cara que foi parar no hospital porque tinha uma coisa esquisita dentro dele. Isso aconteceu em Taiwan, um incidente incomum e delicado. Um homem de 56 anos teve que ser submetido a uma operação de emergência após inserir um objeto em seu corpo para estimulação, se é que você me entende, sabe? Estimulação que eu não posso falar aqui exatamente o que é. Pois é, o paciente, que não teve o seu nome revelado, procurou um hospital depois de sofrer intensas dores abdominais e uma constipação severa, ou seja, não passava nada, nem Wi-Fi. Resultado da sua incapacidade de remover algo de dentro dele, que ele mesmo tinha colocado. O que estava dentro desse cara? Um coco. Um coco, maluco, sabe? Um coco dessa bitela, assim, ó. Pois é, tinha um coco dentro dele e você sabe por onde que ele colocou, não é mesmo? Se ele tava com constipação. Se não passava nem Wi-Fi, você sabe onde tava esse coco. Esse objeto, essa fruta, tava dentro dele já há 2 dias. Segundo o relato, essa fruta foi utilizada por esse homem como meio de obter estimulação de uma forma um tanto quanto bizarra. A equipe médica inicialmente tentou remover o coco de uma maneira menos invasiva, mas sem sucesso. Foi necessário uma intervenção cirúrgica. Tiveram que fazer uma cirurgia. Imagina, você estuda quantos anos é para ser um médico? Uns 12? Enfim, você estuda anos para se tornar um cirurgião, para um dia ter que remover um coco de dentro de um cara que enfiou um coco dentro dele. O diretor-geral do hospital e médico responsável por essa operação disse, abre aspas, esse foi um caso muito raro, o paciente teve sorte de ainda estar vivo, felizmente ele não sofreu danos internos graves. Dissemos para ele não fazer isso novamente. O paciente admitiu que colocou o coco em busca de estímulo. Esse incidente chegou a ser relatado até na revista médica British Journal of Surgery, no final de 2023, como um lembrete dos perigos potenciais de práticas não convencionais e sem a devida precaução e conhecimento dos riscos envolvidos para estimulação. Ou seja, moral da história, não coloca um coco dentro de você, meu, não coloca. Agora, vamos para a próxima notícia. Essa é uma história que o final dela é surpreendente. A história é triste, mas o final é surpreendente, porque um homem recentemente pediu o divórcio e a história dele provocou debates acalorados na China por causa do final, que foi um tanto quanto diferente. A história de um cara que se divorciou da sua esposa depois de 16 anos de casamento, porque ele descobriu que nenhum dos 3 filhos que ele tinha com ela durante o casamento eram dele. Em dezembro de 2007, o Shen Zihin, que é o cara, se casou com Yu Hua, uma mulher 8 anos mais jovem que ele, logo após conhecê-la pela primeira vez. Ela parecia para ele uma mulher simples, com os pés no chão, uma pessoa séria, e os pais dele já estavam pressionando ele há muito tempo para se casar. Na China tem bastante essa coisa de que a pessoa tem que se casar, tem que formar uma família e tal, porque senão ela fica mal falada. Se ela for uma pessoa velha que não casou, isso para eles não é uma boa coisa. Pouco depois então deles se casarem, a Yua informou para o Shen que estava grávida, e ele ficou tão eufórico com a notícia que ele ia ser pai, que ele nunca chegou a fazer a conta para perceber que provavelmente a esposa já estava grávida quando eles se conheceram, já que o filho nasceu
pouco depois do casamento. Enfim, passou. A Yu deu à luz a primeira filha do casal e algum tempo depois o Shen começou a trabalhar como motorista de caminhão. Então ele viajava longas distâncias, passando a maior parte do ano fora de casa, voltando apenas por alguns curtos períodos de tempo. Os anos se passaram e a Yuhua deu à luz a uma outra filha do casal que o Shen presumiu ser sua. Mas ele começou a suspeitar da infidelidade da sua esposa em 2019, quando ela lhe informou que estava grávida novamente do terceiro filho. Dessa vez, o Shen sabia que ele não estava em casa na época que esse bebê teria sido concebido e confrontou a esposa sobre isso, porque dessa vez ele fez a conta e não batia a conta. Ela insistiu então que o filho era dele sim, e no final ele acabou aceitando a versão da esposa e acolheu também a terceira filha. Quando foi em novembro de 2022, o Shen finalmente convenceu de que a sua esposa não havia sido fiel, porque ele soube que ela estava tendo um caso com um homem chamado Wu e tinha dado à luz a uma quarta filha em um hospital da cidade. Só que dessa vez, em vez de ele ir lá brigar com a mulher, ele contratou um advogado e foi até o hospital investigar. Nesse hospital ele descobriu que realmente a mulher dele tinha dado à luz a uma quarta menina naquele mês, mas o formulário de liberação do hospital apresentava o nome dele como pai, além da sua assinatura falsificada. Ou seja, ele chegou lá, descobriu que era o pai de uma quarta filha e descobriu que ele tinha assinado os papéis lá do hospital, sendo que ele nem estava na cidade. Convencido então de que as suas suspeitas anteriores sobre a infidelidade da esposa estavam corretas, ele pediu o divórcio e pediu também um teste de paternidade para cada um dos três filhos, das três filhas no caso. E o resultado foi o que todo mundo agora já esperava, né? Que nenhuma das três filhas que ele tinha criado como suas eram na realidade filhas dele, eram filhas de outra pessoa. Apesar de ter ficado com o coração partido, porque ele realmente gostava da sua família, ele decidiu processar a sua esposa e pediu também algo que foi o que tornou esse caso tão comentado. Ele decidiu que por mais que as três filhas não eram dele, como ele criou como pai, ele queria a paternidade de todas, além de uma compensação financeira pela angústia emocional, já que o erro foi da mulher. Agora o processo está rolando e pode ser que ele consiga sim a guarda das filhas, né? Porque a mulher cometeu um adultério, mas pelo menos na China o caso ficou comentado porque ninguém esperava que ele ia pedir a guarda das três filhas, mesmo sabendo que elas não são suas filhas de sangue. Mas pai é quem cria, não é mesmo? Pra ele é pai, criou a vida inteira, agora ele é pai. Agora vamos falar dessa terceira história, que é da mulher que foi salva por causa de um copo eu sempre falei errado, em Stanley. Não é em Stanley, é Stanley, né? Eu não consigo falar direito Stanley. Enfim, essa mulher que você tá vendo é a Rachel. Ela tem 22 anos e ela mora em Ohio, nos Estados Unidos. Recentemente ela compartilhou a sua experiência extraordinária em um vídeo onde ela afirmou que o seu copo Stanley salvou a sua vida durante um tiroteio que aconteceu na frente da casa dela. E ela contou a situação da seguinte forma. Ela disse que ela estava em casa junto com o seu noivo, o David, quando eles começaram a ouvir alguns disparos ali na vizinhança, sabe? Tem bairro que o bicho pega. Eles ouviram cerca de 7 a 8 tiros que estavam correndo ali na rua do lado de fora, provavelmente alguém tentando acertar alguém, não era uma pessoa só atirando, parecia que era mais de uma, quando de repente eles ouviram um estrondo muito alto, um tiro que parecia estar mais próximo que os outros, e esse disparo acabou penetrando na sua casa. A bala passou pela casa, ricocheteou lá dentro e na hora do susto ninguém viu direito o que aconteceu. Porém, posteriormente ela foi examinar o que aconteceu e aí que ela descobriu que ela foi salva por um tris. Ao examinar os danos, a Rachel percebeu que a bala tinha ricocheteado no seu copo Stanley, que estava na frente dela no momento em que o tiro entrou na casa. Ela mostrou os estragos causados na parede da casa e explicou que a bala, depois que atingiu o copo, ricocheteou em direção ao seu frasco de perfume e foi parar na
cozinha. Ou seja, ela conseguiu ver o trajeto da bala pelos resquícios das marcas que ficou na casa. Então bateu no copo, foi pro lado, bateu na parede, depois bateu no vidro de perfume e foi pra cozinha. Surpreendentemente, o copo Stanley, feito de aço inoxidável durável, sofreu apenas um arranhão, o que acabou aí salvando a Rachel de qualquer tipo de ferimento, além de salvar também o seu noivo, né? Era duas pessoas dentro da casa, então a bala poderia ter acertado qualquer um deles, mas foi direto no copo e ricocheteou. Além das imagens do buraco na parede, né, e da bala no chão da cozinha, ela mostrou também o copo, como é que ficou, destacando o quanto essa história foi assustadora para eles, e ela expressou muita gratidão pelo copo Stanley ter salvado a sua vida em um momento tão delicado. O vídeo dela acabou viralizando, tem milhões de visualizações e gerou uma série de comentários de pessoas chocadas com a resistência do copo, e algumas pessoas lembraram também de um vídeo recente que viralizou também, do copo que foi colocado num fogo, né? Um copo resistiu a um incêndio, né? Isso, acho que um carro pegou fogo e o copo ficou lá no meio do carro. Esse copo, aparentemente, se for original, é muito resistente. É agora que você vai reparar aí se o seu copo é original ou Piratex. Se for Piratex, meu amigo, já se desfaz desse copo, compra um original, porque se acontecer, você sabe que você tá salvo. Enfim, você imaginar que a pessoa foi salva de uma bala por causa do copo Stanley que tava na frente dela, não era pra ser engraçado, mas quem manda a vida ser uma comédia. Espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe seu like, assista outros vídeos do canal, até o próximo vídeo e tchau.